Amanhã, bem, em nome de Jesus, vamos falar sobre a lição 3, o ensino progressista. O que é o ensino progressista, né? É um ensino que relativiza a doutrina cristã. O que isso quer dizer? Não existe um certo e um errado, né? Então esse é um erro que nós vamos, tratar sobre isso nessa manhã. Vamos ver as doutrinas progressistas. Vamos ver também como nós podemos refutar esse ensino à luz da Bíblia, né? Porque hoje, até o diácono Vinícius deu semana passada a aula, estão banalizando, as doutrinas bíblicas sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Hoje em dia não se prega mais arrependimento, não se prega mais contra o pecado. Então hoje vamos ver sobre isso nesta manhã, e vamos tentar refutar à luz da Bíblia esse ensino, que é um erro, que tem causado muita deturpação no meio das igrejas, porque hoje nós temos visto igrejas superlotadas, cheias, mas com pouca profundidade na palavra, com pouco compromisso com Deus, com pouca vida com Deus, Então, costumo falar, até falei ontem no culto jovem, falei também na quinta-feira, Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade. Jesus chamou 12. Uma multidão seguia Jesus, Tinha mais de 500 pessoas. Tanto é em 1 Coríntios 15, ele se apresenta depois da sua ressurreição para mais de 500 pessoas. Viram ele ressuscitado. Mas ele só tinha 12. E dos 12, ele só tinha 3 que eram mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. Então, Jesus não se importa com a multidão, Jesus quer trabalhar em nossas vidas com a qualidade. Isso que é importante, nós devemos sempre buscar a qualidade. Amém? E antes de nós darmos início, vamos orar, colocar esta aula diante da presença do Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Deus, para aprendermos para a sua palavra, e queremos te pedir a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão para falar de ti, da tua parte, a tua palavra, que não seja eu a falar, mas o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir e só venha, Pai, crescer minha vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, me reveste com a tua intrepidez, com a tua coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de ti, Pai, da tua parte, da tua palavra, que os céus se abram nesta manhã, neste lugar, que saiamos, Pai, desta aula regozijando, porque entendemos, porque compreendemos, Pai, a Tua palavra, Pai. Me reveste com a Tua presença, reveste nossos irmãos com a Tua presença, cerca este lugar com morar de fogo, acampa, Senhor, seus anjos para a nossa volta, os guardando, protegendo, livrando, Deus, de todo mal. E desde já quero repreender, Senhor, todo mal que quer roubar a semente da terra do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possamos sair, Pai, desta aula, Pai, esclarecidos, Pai, desentendidos, Pai, e que possamos, Pai, refutar tudo aquilo que vem contra a sã doutrina, a Tua palavra, Pai, tudo aquilo que quer nos levar para o céu, Pai, nos livra de todo engano, Pai, toda heresia, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que nesta manhã o Teu nome venha ser glorificado, exaltado, engrandecido, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Lição 3, o perigo, do ensino progressista. Vamos ler o texto áureo da nossa lição. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, E a verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Se você pegar hoje, principalmente na área do ensino, a pedagogia, a área de ensino, fala muito sobre o tratar social, É o tempo todo falando sobre o tratar social. Nós somos seres sociais, claro, mas também somos seres espirituais, e nós precisamos também buscar a vida espiritual. Se nós pegarmos a vida do Senhor, Jesus ele tinha uma vida social, porque ele ia aos banquetes. Ele foi ao banquete na casa de Levi, foi ao banquete na casa de Simão, foi no banquete na casa de Marta, Maria, Então Jesus fazia parte dos banquetes, mas também Jesus tinha a vida espiritual. Ele se separava para orar, ia para lugares solitários para orar, subia ao monte para orar, também tinha
a sua comunhão com Deus. E o ensino progressista quer levar o homem somente a ser humano, né? Esquecendo da vida espiritual que tem com Deus. E se você pegar hoje, né, a maioria dos pregadores que estão aí na mídia, grande parte, eles são filósofos, são formados, né, em religião da filosofia. Então, eles tentam trazer o humanismo para dentro da igreja. Isso é um erro muito grande. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ser seres sociais, temos. Né, ontem nós fomos no aniversário lá, né, de casamento, 35 anos, do Robertão e da Valéria, né? Estávamos lá, né, glória a Deus, fomos lá prestigiar nossos irmãos, 35 anos de casado. Não temos a parte social, mas eu não sou somente social, eu também tenho a minha vida espiritual. E nós precisamos buscar a vida espiritual. Né? Como os irmãos já sabem, orar, jejuar, ler a Bíblia, ter um relacionamento com Deus, não deixar a vida espiritual de lado, porque senão vamos se tornar seres sociais. O culto a Deus vai ser uma reunião somente social, porque não vamos ver o poder de Deus, não vamos ver a cura de Deus, a libertação de Deus, o batismo de Deus. Então nós temos que cultivar um relacionamento com Deus. E esse ensino progressista, né, quer levar o homem, colocar o homem como centro de tudo. Se os irmãos pegarem hoje as mensagens, até, né, os louvores que nós cantamos, não é mais o Senhor, é você, né? Jesus morreu por você, né? Você é vencedor, você é mais que vencedor, você nasceu para ser, né, cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Então os louvores não colocam mais Jesus como centro, né? A pregação hoje também não coloca mais Jesus como centro, coloca o homem como centro, né? As necessidades humanas como centro, né? A minha vontade como centro. Se a pessoa ouve uma palavra e não gosta, ela sai daquela igreja e vai para outra igreja. Então, hoje está complicado. Então, precisamos, irmãos, lutar contra esses ensinos errados e querem levar as pessoas, as igrejas, né, ao esfriamento espiritual. Abre a sua Bíblia, vamos ler agora a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, né? 2 Timóteo, vamos ler na nossa tradução, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 9. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, quando a Bíblia fala de último dia, é desde a ressurreição e morte de Jesus, né, passando pelo Pentecoste até os dias atuais, né, até a volta de Jesus. Esses são os últimos dias. Então a Bíblia fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, primeira marca, egoístas, né? Nunca se viu tanta a raça humana egoísta como hoje. Só pensa em si, nas suas lutas, nas suas dificuldades, esquecendo o próximo. Como eu falei, eu tenho que amar o meu próximo, mas primeiro eu tenho que amar a Deus, né? Continuando, avarentos, né? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, são as marcas dos homens dos últimos dias. Você liga hoje o jornal, você vê essas marcas todinhas nos homens, né? Irreverentes, desafeiçoados, quer dizer, não tem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres que amigos de Deus. Hoje as pessoas amam mais o prazer do que amar a Deus, infelizmente. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, réprobos quanto à fé,
Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, essas são as marcas dos homens dos últimos dias. Se você pegar aí, são 18 marcas. Se você contar, são 18 características. São muitas características. E se você dividir, 18, vai dar aí 666. É só a marca 666. Essas são as marcas dos homens dos últimos dias. Então, hoje, irmãos, está difícil, mas nós, como igreja do Senhor, temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. E nós não podemos andar, na mão do mundo, temos que andar na contramão do mundo. Quando Paulo fala em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas passai pela transformação da vossa mente. Paulo está falando, não vos moldeis, às coisas deste mundo. Não se torne semelhante ao mundo. Não se torne semelhante às pessoas mundanas. Transforme a sua mente e seja uma pessoa diferente. É isso que Paulo fala. Então, nós precisamos, combater o pecado, combater as heresias, combater os falsos enganos. Por isso que você vê hoje muitos pregadores aí que estão na mídia falando que precisa a Bíblia ser atualizada. Pessoas da mídia falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque nós vivemos numa sociedade diferente. Isso é um erro muito grande. Porque Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia, ela é eterna, ela não muda. Uma vez, estava conversando com meu tio, aí eu fui fazer uma visita com ele. Ele tinha um colega que estava com câncer. Eu fui lá, ele pediu para me orar, fazer a visita lá em Realengo, na casa dessa pessoa. Eu fui. Na volta, ele começou a me questionar. Falou assim para mim, Anderson, quero que você me dê a sua opinião, sem ser pastor e sem a Bíblia. Quero que você fale de você. Queria saber o que eu pensava, Aí ele falou assim para mim, vem cá, por que a Bíblia ela não se atualiza? Por que a Bíblia não evolui? Os homens evoluem, constroem arranha-céus, supercomputadores, supercarros, supermáquinas, mas por que a Bíblia não atualiza, não continua, não continua a mesma coisa? Eu virei e falei para ele assim, porque o homem não muda. O homem pode ser muito inteligente na sua mente, mas na sua alma o homem é primitivo, o homem é pecador. Tanto é que você vê pessoas aí, milionárias, bilionárias, se matando outro, roubando, furtando, porque o ser humano continua o mesmo. Por isso que Deus não muda, por isso que a Bíblia não muda, porque o ser humano nunca vai mudar. É pecado hoje, é pecado amanhã e vai ser pecado sempre, porque a natureza do homem não se converte. O que se converte é a nossa vida. Mas a natureza humana, Deus não tira do homem. O homem continua sendo pecador. Então ele precisa do Espírito Santo, de Deus, da palavra, para ser uma nova criatura. Porque sem Deus, ele não pode fazer nada. Aí ele parou de questionar, parou assim, olhou para mim com os olhos arregalados. Foi por isso que Deus não muda e a Bíblia nunca vai mudar. Porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Então as pessoas não querem, vamos falar sobre isso nessa lição, não querem se enquadrar à Bíblia. Elas querem que a Bíblia se adeque às suas necessidades, aos seus pecados, às suas luxúrias, aos seus desejos, às suas concupiscências. Mas a Bíblia, ela é renúncia. Jesus falou, Mateus, capítulo 16, versículo 25 e 26, quem quer vir após mim, negue-se, olha a renúncia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho é renúncia. Lucas 9, 23, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Eu me nego hoje, me nego amanhã, me nego depois da manhã e me nego até Jesus voltar. Eu tenho que me negar, não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. É a palavra de Deus que tem que ter a primazia na minha vida e na sua vida. Eu não posso fazer mais tomar as atitudes que eu tomava lá quando eu era o velho Anderson.
quando era do mundo, né? Tinha várias namoradas, bebia, né? Usava droga, farreava, mas eu me converti. Então eu tenho que abrir mão da minha natureza, eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que abrir mão do meu desejo para seguir algo maior. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3, versículo 5, que ele encontrou agora algo superior ao conhecimento que ele tinha. E ele considerava tudo que ele conhecia como refúgio para conquistar algo superior, que era sublime, né, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele renunciou, e Paulo era um homem culto, Paulo falava várias línguas, poliglota. Paulo tinha o título de cidadão romano, que dava direito para entrar em qualquer província romana. Paulo era um homem, né, muito importante, tanto é que Deus escolhe ele, não foi à toa. Então Paulo abriu mão de tudo que ele tinha, que ele conhecia, para conhecer agora o conhecimento maior, porque está em Cristo toda a riqueza da sabedoria. Aí, quer ver? Abre em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo 2. Olha só que Paulo escreve uma coisa linda, irmãos, né? Essa passagem aqui é linda. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Olha só o que diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha só, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria, então toda a sabedoria está em Cristo, irmãos. Todo o tesouro da sabedoria está em Cristo, né? Ele é a sabedoria. E do conhecimento estão ocultos em quem? Em Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. É que hoje as pessoas estão abrindo mão da doutrina de Cristo para seguir filósofos, para seguir filosofias humanas, para seguir doutrinas humanas, raciocínios falazes. É o que nós temos visto aí muitos pregadores, né, que são formados em ciências da filosofia, em ciências humanas, trazendo o humanismo para dentro da igreja. Eu quero ser formado na palavra de Deus, quero ser formado na Bíblia. Claro que eu não vou, né, negligenciar, não vou refutar o conhecimento humano, porque isso pode me ajudar para a obra de Deus. Mas, acima disso, está a palavra. A palavra é a maior ciência, a palavra está acima de tudo. Salmo 119, versículo 89, para sempre, Senhor, firmou a tua palavra no céu. Então a palavra está acima de tudo, acima de todos. Continuando, olha só, versículo 5, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Porque naquela época, irmãos, o que está acontecendo na igreja de Colossos? Tinha um movimento chamado gnóstico. E esse movimento gnosticismo trazia, né, uma falsa doutrina, dizendo que Cristo não era divino, porque Cristo se manifestou na carne, então todo aquele Deus não poderia se manifestar na carne, por ser uma coisa pecaminosa. Então Jesus, ele veio em carne. E os gnósticos, né, refutavam isso. Então Paulo estava refutando essa doutrina. Continuando só, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor... Amém? Obrigado, José. Qual a benção agora o som, hein? Amém? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu tenho que andar em Cristo, não tenho que andar por cabeça de Sócrates, né, Platão, Aristóteles, né? Está sendo gravado? René Kivitch. Eu não posso andar por cabeça desses homens, irmãos. São os homens desviados de Deus, desprovidos de Deus, desprovidos da essência da presença do Espírito Santo. Versículo 7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8.
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Olha aí, ensino progressista, trazendo o humanismo para dentro da igreja, trazendo o homem como centro do ensino de Deus, trazendo o homem, a filosofia humana, para dentro da igreja. Eu tenho que estar ratificado em Cristo, eu tenho que estar alicerçado em Cristo. Ele é a minha segurança, Ele é meu Senhor. Continuando, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, a gente tem que estar alicerçado na doutrina cristã em Cristo, não em filosofias vãs, não em ensinos humanos, não em ensinos progressistas, não colocando o homem como centro, não, agora tem que estar ratificado em Cristo, Ele é o centro. Versículo 10, versículo 10, também nele estais aperfeiçoado, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, Ele, amém? Você pode dar glória a Deus bonito para o Senhor, Ele é o cabeça, Jesus é o centro, Jesus é a cabeça. Amém, irmãos? Então, estão entendendo até aqui? Amém? Vamos entrar na nossa introdução, nossa revistinha, lição 3. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Por isso que você vê esses pregadores falando contra os pastores, que você não tem que ser submisso a pastor, você não tem que submeter à liderança, você não precisa congregar, você não precisa estar congregado para ser cristão, você não precisa dar o dízimo, você não precisa dar a oferta. São filósofos, trazendo o humanismo para dentro da igreja, né? Refutando a doutrina bíblica, refutando a doutrina da palavra de Deus, né? Isso é uma heresia que estão trazendo. Continuando, suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito, né? Para esses filósofos, mas esses pregadores, né, que são filósofos, não existe demônio, não existe cura, não existe libertação. Por isso que você não vê eles pregando contra o pecado, contra os demônios, né? Não vê eles pregando sobre cura, para eles é um mito. Porque a filosofia, né, foi trazida para dentro da igreja, porque eles são formados, como eu falei, em ciências humanas, em filosofias humanas. Então, eles tentam desconstruir, porque o que o filósofo faz? É desconstruir aquilo que foi construído. E como que ele desconstrói? Através de questionamento. Ele começa a colocar dúvida em você. Será que Jesus veio em carne? Será que Jesus veio mesmo? Aí você começa a ter dúvida. Opa, será que você precisa dar o dízimo? Será que você precisa congregar? Então ele vai desconstruindo tudo aquilo que foi construído na sua vida, na minha vida, durante anos, através do questionamento. Então, por isso que não podemos, irmãos, ficar ouvindo qualquer um. Temos que ouvir aqueles que Deus colocou para nos apacentar e nos cuidar. Amém? Continuando, diz assim, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã, quer dizer, tem que atualizar a Bíblia, dos que você vê hoje pregadores, pessoas da mídia, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Infelizmente. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Amém? Vamos lá rapidamente, aí em 2 João, olha só o que a Bíblia diz, 2 João, né, só tem versículo 7 em diante. 2 João, versículo 7 em diante. Vamos mexer um pouquinho na Bíblia nessa manhã, amém, irmãos? Em nome de Jesus, porque é a doutrina, é ensino para a minha vida e para a sua vida. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, olha aí, né? Tome cuidado. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado. Olha aí, eles querem desconstruir aquilo que foi construído
pelo nosso pastor, pela igreja, pela escola bíblica, pelo discipulado, pela tua comunhão com Deus. Eles querem desconstruir tudo aquilo que foi construído, né? Eles são destruidores, né? E como que eles fazem isso? Lançando a dúvida, lançando o questionamento, né? Será que isso é verdade? Será que Deus cura mesmo? Será que a Bíblia, né, é isso mesmo que a Bíblia diz? Então você começa a colocar dúvida na palavra. Continuando, acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, aí é um pouco mais duro. Não recebais em casa e nem deis as boas-vindas. Receber em casa também pode ser pela televisão, irmãos. Também pode ser pelo celular. Também pode ser pelo YouTube. Também pode ser pelo vídeo. Não receba pessoas na tua casa que não trazem a sua doutrina. Que as pessoas hoje não acessam o nosso lar fisicamente, mas podem acessar nosso lar virtualmente, através das redes sociais. Então eu não posso acolher na minha casa, quer dizer, eu não posso dar ouvidos pessoas que não trazem a mesma doutrina minha, aquilo que eu creio, aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Eu não posso receber. Então, por isso que você tem que ter ouvido apurado, tem que ver a escola bíblica, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, tem que fazer o discipulado, se possível fazer o cenfo, para você identificar. Tem um estudo do nosso pastor aí sobre seitas e heresias, para você identificar o seu ouvido ser apurado. Olha, isso aí não bate com a palavra, não. Quando você ouve alguma coisa que está contra a palavra, dói logo lá no teu ouvido, né? Você sente logo, opa, isso aí está estranho, isso aí a Bíblia não fala, não. É, é verdade, mas também é complicado, por exemplo, né? A pessoa, eu sei que é parente, mas a pessoa vai na sua casa, ela vai fumar, estou dando exemplo, tá? Tá repreendido, vai na casa do irmão, traz lá o fumo. Aí tu vai falar o quê? Ó, que casa nem fuma não, se fumar, vai fumar lá fora. Eu sei que tem que ser mal educado às vezes, irmãos, mas você vai trazer os demônios para tua casa. Com educação, hein, pastor? É verdade. A pessoa traz. Isso, é verdade. É, é isso. Ó, aqui todo mundo é crente, por favor, não tem bebida, não tem cigarro. Uma vez meu pai foi lá em casa, né? E naquela época meu pai ainda bebia, agora ele parou de beber. E aí ele viu que a gente não bebe, né? Nós somos cristãos. E lá no condomínio tem uma padaria, lá tem, né, um bar. Ele desceu e foi beber lá no bar, né? Foi ficar lá no bar. Depois ele subiu. Então a gente, né, tem que se posicionar. Sei que às vezes é duro, mas claro, com educação, né? Olha, aqui não tem bebida, todo mundo é crente, só tem refrigerante. Se você quiser vir, venha, mas não traga bebida, né? Aqui ninguém fuma, né? Não tem nem cinzeiro aqui em casa. Né? Se você quiser fumar, fuma lá fora, por gentileza, né? Porque aqui é um ambiente santo. Aqui é a continuidade da minha igreja. O que eu sou na igreja, eu tenho que ser em casa, né? Não posso ter duas faces, né? Isso que a Bíblia está falando. Não receba na sua casa pessoas que trazem doutrinas diferentes, né? Porque tem um mundo espiritual, irmãos, né? Eu sei que é complicado, né? Por isso que a Bíblia fala, não seja frequente na casa do seu próximo, para que não se enfada de ti, né? Está lá em Provérbios 25:17. Você vai receber uma pessoa na tua casa que ela não traz a tua doutrina, qual é a baixada que vai vir dela, né? O que vai acompanhar aquela pessoa? Se ela é espírita, você sabe, né? Eu sei, mas não posso falar, mas está falando, né? Que hoje em dia dá processo para tudo, né? Mas, irmãos, é complicado. A pessoa, né, deitou a cabeça, fez a cabeça. Quando a Nini tem uma tia, ela é uma pessoa excelente, coração lindo, né? Só pode se converter.
E ela vai lá em casa, a gente ora, Senhor, guarda esses anjos aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, acampa seus anjos, a nossa volta, guarda essa casa, livra de todo o mal. Né? É complicado, irmãos, porque a pessoa traz uma baixada. Quando ela sai, a gente ora a casa, a gente unge a casa, né? Expulsa o mal. Né? Porque é um parente, é complicado, né? Você receber uma tia, um tio, né? Um primo, uma prima, que não traz a tua doutrina. Então é complicado, um filho, uma filha, como é que é? Né? É complicado você não receber. Mas, né, a Bíblia fala que a gente precisa, né, tomar cuidado. E no versículo 11 diz assim, é muito forte essa passagem. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Né? Testemunho de Jeová, você sabe, ele vai bater na tua casa, opa, aqui não, por favor, você não pode cumprimentar nem dar boas-vindas. Né? Vai lá uma advertência na tua casa, trazer a doutrina dele para você, não receba. Né? Não dê as boas-vindas, porque agora você conhece a verdade, conhece a palavra. Então não receba nem dê as boas-vindas. Opa, eu conheço a palavra, já sei o que a palavra diz, por favor, tchau e bênção, em nome de Jesus. Né? Às vezes tem que ser rápido e radical, irmãos. Corta logo o mal pela raiz para que ele não fique insistindo. É verdade. É, Deus. É verdade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É verdade. É verdade. É verdade. É, muitas vezes a gente fica até como antissocial, né? Muitas vezes nossa família não chama a gente para as festas porque sabe que a gente, né, vai cortar algumas coisas. Mas é melhor você, como diz o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. É melhor você viver com Deus do que, né, você desagradar a Deus. É complicado. Ter que orar muito. Tem que orar muito para Deus converter. Ontem eu estava. Ontem eu estava conversando. É, ontem eu estava conversando com uma irmã. É, ontem eu estava conversando com uma irmã. E a irmã está passando essa luta, né? É, ela tem um marido que não é cristão. Ela teve um sonho, né? Que ela está com um problema no estômago, né? Pediu até para a gente estar orando e tal, para me estar orando. E ela não consegue identificar, os médicos não conseguem identificar o problema no estômago dela. Porque ela fez vários exames, gastou mais de R$ 600 de exames e não conseguiram achar o que ela tem. E ela teve um sonho, né, acho que foi de sábado para não, de sexta para sábado, que ela via aquelas lombrigas saindo da barriga dela. E quanto mais tiravam, mais saía. E daqui a pouquinho a casa dele estava toda cheia de lombrigas. O quarto, a sala, tudo cheio. Né? E chegava o marido dela nem se importava com ela e ia embora. Aí ela falou que o marido dela ouve funk, nem se importa com ela, né? Não quer nem saber de igreja, não quer nem saber.
E aí eu falei para ela, irmão, vamos orar pelo seu marido, para Deus converter o seu marido, para ele voltar, né, vir para Jesus, porque é a brecha que o inimigo está entrando aí na sua casa. Ele é a brecha, né? Mas você não pode, né, se separar dele, você tem que santificar ele, porque 1 Coríntios fala sobre isso, que a mulher crente santifica o seu convívio com o marido incrédulo, então a sua casa vai ser santa, você tem que buscar Deus para Deus santificar a sua casa e expulsar esses demônios da sua casa, porque isso é espiritual. Deus te revelou o que está por trás, né, dessa enfermidade no teu estômago. Não é física, ela é espiritual. Aquilo que os médicos não conseguem identificar, ela é espiritual. Então vamos orar. Eu orei por ela ontem aqui, depois do culto jovem, né? Também estamos orando por ela em nome de Jesus. Então é espiritual, irmãos. Então o inimigo, né, ele vai usar aquele que está na mão dele. Então é uma luta, imagine, né? A pessoa busca Deus e o marido lá bebendo, furando, ou a mulher, né, bebendo, fumando, né, indo para a noitada, né, ouvindo funk dentro de casa, os demônios, é uma brecha para os demônios entrarem. Mas, né, Deus tem o poder de salvar, existe uma promessa que no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, né? Como ontem nós ouvimos o testemunho, né, da Valéria, do Roberto, né, nós acompanhamos, né, a conversão do Roberto. A Valéria muitas vezes trazia o Vinícius e o Igor pequenininhos, né, pastor, para a vigília, e a igreja lá embaixo, ela botava os colchonetes ali em cima, né, os pequenininhos dormiam na vigília, e ela buscava o Senhor, não deixava de buscar o Senhor, e Deus fez um milagre. Hoje está aí o diácono Robertão, é uma bênção na casa do Senhor, né, em nome de Jesus. Então tem que perseverar, irmãos, tem que lutar, não pode desistir, amém? Ponto 1 da nossa revistinha é descaracterização do cristianismo, né? O que essa doutrina progressista faz, né? A descaracterização do cristianismo. A deterioração moral, quer dizer, para eles não existe pecado. É isso que nós vamos ver agora. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Está lá em 2 Timóteo 3:1, que nós lemos no início. Tá? O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral, né? Como nós vimos lá em 2 Timóteo, os homens serão egoístas, ansiosos, avarentos, né? Soberbos. Então, você liga a televisão, você vê todas essas marcas aí na vida dos homens. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. É o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. Né? Se você pegar a mídia, né, as redes sociais é o tempo todo incentivando o pecado, porque para eles não existe, né, o certo ou o errado. O que é relativismo? Uma verdade para um grupo não é a mesma verdade para o outro grupo. Exemplo, a verdade para nós, né, o adultério é pecado, nós somos o grupo, né, evangélico. Né, o homicídio é pecado, né, a mentira é pecado, a falsidade é pecado. Já para o outro grupo, isso que é o relativismo, não é a mesma verdade. Para eles, tudo é possível, tudo pode fazer. Então se chama relativizar, relativismo. Né, não existe uma verdade absoluta. O que a Bíblia fala, irmãos? Que a verdade de Deus ela é a verdade absoluta. Quando Jesus falava em verdade vos digo, quando um judeu repetia uma palavra na mesma fase, ele queria ratificar aquilo como verdade absoluta. Não existe outra verdade fora dessa verdade. Em João 8:51 ele fala, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então não existe outra verdade acima dessa verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então não existe outra verdade fora da verdade bíblica. Tudo que está fora da Bíblia, né, que vai contra a Bíblia, é mentira, não é verdade. Então nós temos que ficar... Quer ver? Abre lá no Salmo 119, Salmo 119, olha só o que diz o salmista, Salmo 119, versículo de número 89. Salmo 119, versículo 89. Salmo, olha só, 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra onde?
no céu, para sempre, irmãos. Para sempre. Então não existe outra verdade fora dessa verdade. A palavra está firmada, quer dizer, está acima de tudo principado, potestade, domínio, acima de todo nome, costume. Então não existe outra verdade fora da verdade. Calma, Salmo 119, por favor, um pouquinho mais para frente, olha só, versículo 42. Salmo 119, versículo 142. Olha só o que diz esse texto. É lindo esse versículo. Se você puder marcar aí na sua Bíblia, Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna. Então, a palavra é justiça eterna. Amém? E a tua lei é a própria verdade. Então, a palavra de Deus é a própria verdade, irmãos. Na escola, na faculdade, nos ensinos aí, querem todo o tempo colocar a Bíblia como checkmate, como algo que não é verdade, algo que pode ser mudado, algo que pode ser transformado, mas a Bíblia, ela é a própria verdade, irmãos. Então não abra mão da palavra, não abra mão da Bíblia, não abra mão de ler a palavra, não abra mão de estudar a palavra, amém? Porque ela é a própria verdade. Continuando aqui nossa revistinha, diz assim: o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias, Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, qualquer época da jornada cristã, seja ontem, hoje, será amanhã, a vida é de santidade. Não podemos abrir mão da santidade. Hebreus 12, versículo 14. Chega a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que santificar nossa vida para vermos o Senhor. O arrebatamento está chegando. Quem está vendo aí, acompanhando aí o ataque em Israel, Israel está se programando para atacar. Estava até conversando com o pastor Joaquim, nosso querido pastor, também o pastor Fernando. Está sendo programado para, possivelmente, a batalha de Gog e Magog, porque Israel vai querer atacar Irã. E está lá, o Gog e Magog, está lá a lista das nações. Estava em festa, Israel estava em festa. É verdade. Covarde, ataque covarde. Tocaram Israel covardemente. Dia de festa, estava despreparado, desprevenido, aproveitaram para atacar Israel. Mas Israel tem um poder bélico muito forte e com certeza vai revidar esse ataque. E aí as nações aliadas ao Irã, que é todos os países muçulmanos, a Turquia, a Alemanha, país também comunista, a Rússia, socialista, mas aí outros países aliados a eles vão querer ir contra Israel, que é a batalha de Gog e Magog, está lá em Ezequiel 38, 39. Mas é só que Deus que vai intervir. Coitadas das nações, Não vai ser mão humana, vai ser o próprio Deus agindo. A Bíblia fala que os homens, os exércitos inimigos, vão ser cometidos de uma peste tão violenta, irmãos, que vai ser uma coisa terrível que vai acontecer nos corpos desses homens. Vai cair fogo do céu e vai consumir o exército dos inimigos. Então vai ser algo, intervenção, algo sobrenatural da parte de Deus. Que eles vão pelejar contra o povo de Deus, contra Israel, irmãos. Israel nunca será destruído. Podem fazer o que for contra Israel, que nunca destruirão Israel. Porque Deus colocou lá o seu anjo, o seu chefe, Está lá em Daniel 12, versículo 1. Deus colocou o arcanjo Miguel para cuidar da sua nação. Então pode lançar míssil, pode lançar bomba atômica, que não vai destruir Israel. Israel é o povo eleito. E nós também, hoje, somos Israel de Deus, somos o povo eleito. Tem até um hino aí que eu acho muito bonito, A perseguição não parou a igreja. Não vou cantar igual o pastor Fernando, senão a gente vai sair, vou fazer dueto, está ruim, está difícil, pastor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. A igreja ultrapassou reinos. Tem até aquele outro louvor, cadê o Império Romano, cadê o Império Grego, cadê o Império Medo-Persa, cadê o Império Babilônico, cadê o Império Egito? Todos quiseram destruir o povo de Israel e não conseguiram destruir o povo de Deus. Ninguém consegue destruir o povo de Deus. Só tem uma coisa que destrói
o povo de Deus. O que é? A falta de conhecimento. Capítulo 4, versículo 6 de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, só tem uma coisa que destrói o povo de Deus, é a falta de conhecimento. Então, vem a escola bíblica, vem aos cultos de doutrina, estude a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Voltar aqui para a nossa revistinha, ponto 2 do primeiro tópico, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Quer dizer, não tem algo sobrenatural, é apenas um registro histórico. Né? Porque o falecido Jô Soares leu a Bíblia 7 vezes? Porque para ele era algo histórico, era um registro histórico. Contava a história do povo de Deus, a história de Jesus. Se nós lermos a Bíblia como algo social, irmãos, a nossa vida não será transformada. Porque a Bíblia não é uma história apenas, ela é uma história espiritual. É algo que aconteceu. E se a pessoa praticar aquilo, né, seja bom, vai acontecer, seja ruim, também vai acontecer. Então, é algo para trazer para nossas vidas, no dia a dia. Amém? Continuando, diz assim, desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e, ao resultado, a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Né? Quer dizer, é só evento. Glória a Deus pela nossa igreja, né? Nós temos evento, mas também nós temos as buscas ao Senhor. Né? No terceiro sábado, os jovens passam o dia todinho aqui buscando o Senhor. Consagração, conversa com o anjo, evangelismo, culto à noite. Né? Então, nós temos aqui o entretenimento, mas também nós temos a vida espiritual. O retiro, a gente vai para o retiro, temos lá futebol, piscina, vôlei, ping-pong, mas também temos o culto de manhã, culto à noite, consagração, oração. Não posso mais ser amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu não posso amar mais os prazeres do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus mais do que tudo, né? Claro que nós temos o nosso tempo, há tempo para tudo. O tempo do lazer, o tempo do futebol, né? O tempo, né, de passear com a família, mas também o tempo de buscar, porque como eu falei aqui no início, não somos somente seres sociais, somos também seres espirituais. Precisamos ter a nossa vida espiritual alicerçada, alimentada, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Depois que a gente casa, né, a gente tem a vida dividida, né? Cuidar da família, cuidar da esposa, né? Meu nome agora mudou, né? Aí ele me chamava de Jaque, né? Aí no outro dia eu estou lá, ela falou assim para mim, amor. Eu falei, tá me amando muito, me chamou de amor. Faz isso para mim, amor. Faz aquilo para mim, amor. Falei, amém. Eu fui lá, fiz para ela, peguei, voltei. Aí eu falei, tá me mamando muito, me chamou de amor. Não, é mordomo. Mordomo. Então, irmão, vigia, hein? Se tua mulher te chamar de amor, corre, chuta aquele laço. Amor, faz isso, amor, faz aquilo. Cheio de amor, pensando que ela me amava, está me amando muito. Mordomo. Amém, irmãos. Estou aqui para servir. Amém? Voltando aqui para a nossa revistinha, em nome de Jesus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito. Se viemos aqui só para uma reunião social, irmãos, né, não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter batismo, né? Por que pela misericórdia nós temos visto aqui Deus agir, né? Porque a igreja tem ficado na palavra, né? Oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Eu não posso ter uma vida somente social. Não posso me voltar, vou para o culto hoje, vou ver meu irmão. Amém. Vou ver meu irmão, vou ver minha irmã, vou conversar com os irmãos. Amém. Mas o foco não é esse. Eu vou para a igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, buscar o seu poder. Depois do culto, tem a comunhão social. Amém? Continuando, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Né? Tem um jovenzinho aqui da nossa igreja, né, que está passando uma luta, nós estamos orando por ele, e a avó dele quer que ele se trate, que ele, né, porque a igreja dela não crê em demônio,
A igreja dela não crê em cura, a igreja dela não crê no sobrenatural de Deus. Uma igreja aqui perto, uma igreja grande, mas não crê em nada disso. Então, se a gente não crê que Jesus cura, coitado da gente. Né? Por que nós estamos aqui, então? Só para uma reunião social? Né? Se a gente não crê que o demônio existe, meu querido, então quem faz a obra no mundo? Quem é que mata, quem é que rouba, quem é que adultera, quem é? É o homem somente? Amém. A parte do homem também tem a parte dos demônios. Jesus falou para Judas, você vai me trair. Mas na ceia quem entrou nele? Satanás. Então não foi somente Judas, foi Judas e Satanás. 50% do homem, 50% de Satanás. Então não é somente o homem, também tem um mundo espiritual por trás. Né? Continuando, diz assim: portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita. Né? É a única, não tem outra. Revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 3. A corrupção da fé, com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta às práticas dos falsos cristãos a repulsa à doutrina da conduta, da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução, do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebelião e a ausência de genuína conversão nos impede de alcançar conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores serão o objeto do juízo divino. Abre lá em Romanos, por favor. Olha só que Paulo refuta essa doutrina, né, desses ensinos progressistas. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Olha só. Tem uma igreja aí que fala sobre isso, né? Que Deus não te vê em carne, Deus te vê em espírito, não importa o que você pratica na carne, né? Que você agora está espírito diante de Deus. E aí Paulo refuta essa doutrina, né? Romanos 8, versículo 1 ao 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, quer dizer, a lei não removia pecado, porque a lei era exterior, o Espírito Santo não vinha, não tinha vindo ainda, né? Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então tudo que a pessoa pratica na carne é pecado. Prostituição é pecado. Adultério é pecado. Homossexualismo é pecado. Né? Ideologia de gênero é pecado. Aborto é pecado. Por quê? A pessoa pratica na carne. Deus condenou na carne o pecado. Muitas pessoas falam, estou em Cristo, estou livre, não preciso mais, né, obedecer, porque Deus me vê em espírito, Deus não me vê na carne. Isso é um erro. Paulo refuta dizendo que tudo que a pessoa pratica, fornicação, luxúria, na carne, é pecado. Então devemos, irmãos, santificar a nossa carne, se afastando das obras da carne, se afastando do pecado que contaminam a carne, o corpo e o espírito. Nós somos tripartite. Corpo, alma, espírito. O corpo é a carne. Quando a Bíblia fala de carne, fala do corpo humano. A alma são as sedes das emoções, sentimento, vontade e desejo. E o espírito é meu intelecto, a minha mente, meu raciocínio, onde eu tenho comunhão com Deus, onde eu tenho relacionamento com Deus. Quando o homem se converte, o espírito ele é aceso, porque ele estava apagado.
Provérbios 27, Provérbios 20, versículo 27, se não me engano, fala que o Espírito é a lâmpada do homem, o qual Deus esquadrinha todo o corpo. Então, antes do homem se converter, o Espírito estava apagado. Quando o homem se converte, o Espírito dele acende, a alma dele, melhor, o Espírito, a mente dele acende. E a alma agora precisa ser tratada. Provérbios, qual, pastor? Provérbios? Isso, torna a luz, é mesmo, pastor. Então, quando o homem se converte, agora a luz que está no Espírito precisa passar para a alma. Porque a alma é a sede da natureza humana. 20, 27, né? Amém, obrigado. Então, o homem precisa se converter para receber luz no Espírito. Ele precisa deixar essa luz passar para a sua alma. Por isso que quando a pessoa se converte, ainda tem um processo de libertação. Algumas pessoas passam por processo de libertação, né? Os demônios estão saindo porque ele reside na alma, que é a alma que acede às emoções. Está o ódio, está a raiva, está o amor, né? O perdão, está a ira, está a indignação, está tudo na alma. Então é na alma que eu e você precisamos de libertação. E essa libertação, irmãos, não é da noite para o dia. Até a volta de Jesus precisamos de libertação, vamos ser tratados por Deus. É a alma que é liberta. Muitas pessoas não entendem como é que pode, a pessoa aceitou Jesus, ainda está manifestando um demônio, a pessoa aceitou Jesus e está assim, está assado, porque a alma dela precisa de iluminação. O Espírito recebeu a luz. Clássico. É verdade. A lâmpada queimou no Éden, é verdade. A luz apagou. Aí o homem se converteu, a luz acendeu, né? Isso, também a pessoa tem que querer ser liberta. É verdade. A obra é perfeita, é verdade. É. O nosso exemplo aqui, nós temos aqui o diácono Juan, né? Quem viu o Juan aqui quando chegou na igreja, quem vê ele agora, né? Pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, casado com a Júlia. Aí. Né? Quando o Juan chegou aqui, foi um processo de libertação, né? Os 3 a 4 meses, passando por processo de libertação. 6 meses. 6 meses aí. Né? E Deus libertando a alma dele. Né? O Espírito já tinha recebido a iluminação. O Espírito recebe a luz e a luz agora entra na alma. Os demônios não aguentam a luz, então a gente tem que sair da alma. Né? E aí acontece a libertação. Você vê hoje aí o Juan, cheio do Espírito Santo. É verdade. Vamos lá em Provérbios. Provérbios 20, 27. É verdade. Provérbios 20 e 27, olha só, é verdade. A Bíblia fala, o espírito do homem é a lâmpada, quer dizer, não está identificando qual é o homem, né? Provérbios 20 e 27. O espírito do homem, perdão, é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, como nosso pastor falou, então a lâmpada queimada ou acesa é do Senhor, né? É verdade. Aqui não especifica qual é o tipo de homem, né? Fala que o espírito do homem. É verdade. As trevas. É. João 3 fala sobre isso. Isso, é verdade, né? Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes 12, 7, né? Que o pó, a carne volta ao pó que o deu, e o espírito volta a Deus. Né? Qualquer espírito, pode ser católico, espírita, cristão, vai voltar para Deus, porque vai chegar o dia de prestar contas. Né? Então todo mundo vai comparecer perante Deus, porque é Ele criador de todas as coisas. Né? Continuando aqui, amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Amém? Ponto 2 agora, na nossa revistinha, as teorias progressistas, né? A desconstrução da Bíblia. Como eu falei para vocês, esses filósofos tentam desconstruir as doutrinas bíblicas construídas em nós. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico, quer dizer, tudo pode, tá? Nada é proibido. Por isso que você vê que essas igrejas estão assim, ó, lotadas, porque não tem proibição, não tem pecado, não tem demônio, né? Continuando, sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo
repousa, do antropocentrismo, o homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Se você reparar usar a mensagem, né, é para você, né, os louvores, tudo é o homem como centro. Poucos louvores hoje louvam o Senhor, né? Grande é o Senhor. Poucos louvores são assim. Hoje colocaram o homem como... As pregações se tornaram antropocêntricas, né? O homem como centro da pregação. Então Jesus se tornou algo de lado, né? Isso, né? É coadjuvante. Não tem mais importância. Que isso? Jesus é o centro, irmãos. Ele é a razão do nosso viver. Tudo foi criado por ele e para isso são todas as coisas. Continuando aqui, amém? Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Por que estou falando aí? Tem aí um pregador, né, que os irmãos devem conhecer, que falou que a Bíblia precisa ser autorizada. Eu peguei a mensagem dele e fui ouvir para poder depois refutar. Oi? Atualizado, perdão. Atualizado. E aí ele falou na pregação dele o quê? Ele falou assim, existem 2 ou 3 textos que condenam o homossexualismo. E por causa disso essas pessoas não vão para o céu. Aí ele fala, a Bíblia precisa ser atualizada. Quer dizer, colocou essa prática como algo natural. Ele não condena à luz da Bíblia. Por isso que ele fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Então, eles tentam, irmãos, fazer com que o homem viva as suas práticas pecaminosas. Mas estão levando essas pessoas para o inferno. Eu sei que é duro falar isso, mas é uma verdade. Vamos lá rapidamente, 2 Pedro. Olha só que Pedro fala, 2 Pedro, capítulo 2. Olha só que Pedro fala através da sua carta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante. Olha só que Paulo fala acerca desses falsos mestres, né? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha aí, o que estamos vivendo hoje, né? E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então esses são falsos profetas. Aquele que não pega contra o pecado, irmãos, é um falso profeta. Aquele que deixa as pessoas viverem como quer, é um falso profeta, né? E muitos querem seguir a sua prática, porque não me acusa, não me condena, não me julga, né? No outro dia estava conversando, né? Amor. É verdade. Eu estava no outro dia, né, algum tempo atrás, nós pegamos o Uber e pegamos uma pessoa conhecida, né? Aí eu conhecia, há muito tempo que não via aquela pessoa. Você não é irmão de Ciclana? Ah, sou. Aí começamos a conversar com ele, né? Ele chegou a frequentar aqui a nossa igreja um tempo, mas só que não queria largar a prática dele pecaminosa, não queria largar o pecado. Aí ele foi para uma igreja grande, uma igreja, né, muito grande. Aí ele falou, vou para uma igreja tal, porque lá ninguém me conhece, eu saio, eu entro, ninguém me vê, ninguém conhece a minha vida, e eu continuo na minha vida, e tá bem, vou lá, e volto para casa, trabalho, tudo bem. Então as pessoas não querem ser corrigidas, né? Não querem ser chamadas a atenção. Provérbio 27, olha só, irmãos, Provérbio 27, eu sei que a gente está mexendo um pouquinho na Bíblia, mas é importante, Provérbios 27, olha só, Provérbios 27, versículo de número 3. Melhor, versículo 5, Provérbios 27, versículo 5. Olha só o que diz a Bíblia. Provérbios 27, versículo 5. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, irmãos, quem aqui quando criança apanhou de varinha de goiaba?
Amém. Minha mãe tinha varinha de goiaba atrás da porta, né, mãe? Né? O couro comia lá em casa. Né? Aí ela falava para mim assim, eu para os meus irmãos, falava para mim para os meus irmãos, não quero que vocês vão brincar lá fora. Aí ela saía para fazer as coisas. Ela saía, dava as costas e tipo, pum, pulava o muro. Pulava o portão, estava lá fora brincando, né? Aí ela falava para a gente assim, galinha de casa não se corre atrás. Né? Quem já ouviu essa frase, diga amém. E a gente brincava, irmãos, né? O dia todinho. Aí chegava cheio de aqueles cordões aqui, né? Aquele negócio tudo preto aqui, né? Todo suado para entrar para casa, para tomar banho, para comer. Aí sentava, todo inocente, pensando que minha mãe tinha esquecido. E não vamos mais apanhar. Mãe, estou com fome, quero comer. Aí ela vinha e falava, não falei para vocês que de galinha de casa não se corre atrás. E tchulep, tchulep, tchulep. Parecia como aquele Tadeu Schmidt, né? Como gato todo lanhado. Então ela deixou de me amar por isso? Não. O amor corrige. O amor repreende. Então hoje, irmãos, está uma versão inversa do amor. Que o amor você não pode repreender. O amor você não pode falar duro. O amor você não pode corrigir. O amor você não pode disciplinar. É? Né? Que amor é esse que deixa a pessoa fazer tudo o que ela quer? Ó, leais são as feridas feitas por aquele que te ama. Por que minha mãe batia? Porque ela me amava. Por que me corrigia? Porque ela me ama e me amava. Então, por que a gente corrige? Porque nós queremos o bem daquela pessoa. Se a pessoa deixa de ouvir a correção, é porque ela está deixando de ser amada. Se a pessoa não é corrigida quando erra, não é repreendida, é porque ela está deixando de ser amada. Porque até Deus repreende e exorta todos aqueles, né? Tá aí a Bruninha, né? A filha da Lucia, com certeza ela entra no coro de vez em quando, né? Né? Também o Vicente aí, né? Entra no coro de vez em quando. Né? Aí também está lá o Daniel, com certeza ela está no coro, né? Apronta, tem que entrar no coro. E deixou de amar por causa disso? Claro que não, irmãos. O amor é correção, o amor é disciplina. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Rapidamente, Apocalipse é ensino. Precisamos mexer na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, olha só o que diz o Senhor. É Jesus que está falando, não é pastor, não é igreja. É Jesus. Apocalipse 3, versículo 19. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Diz assim, olha só, eu repreendo, Jesus falando, hein, ao anjo da igreja, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Jesus disciplina e corrige aqueles que ele ama. Então, como é que o amor não é correção? Como é que o amor não é disciplina? Como é que o amor não é, né, às vezes falar duro? Às vezes, né, a Aline fala duro comigo. Às vezes a gente depois, né, fala duro um pouquinho com ela, porque é correção, faz parte. Né? Ela me ama, quer me ver o bem, eu amo ela, quero ver o bem dela. Os filhos, né, os pais, querem o bem dos filhos, então vai corrigir quando errar. O filho bota a mão lá na tomada para tomar o choque. Que coisa lindinha. O cara está tomando choque, que coisa linda. Né? Bota a mesma mão na tomada, toma mais choque. Quem é o pai que vai fazer isso? Qual a mãe que vai fazer isso? Né? Vai dar aquela... Não falei para você não fazer mais isso? Então, isso faz parte do amor. Amém, irmãos? Continuando, diz assim, então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial a deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Ponto 2, do segundo tópico, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Olha só, irmãos, nosso pastor pregou domingo passado. O Espírito Santo o quê? É onisciente, onipresente, onipotente.
conhece passado, presente e futuro. Essa doutrina progressista, né, uma das teorias dela é que Deus não conhece o futuro e não tem controle sobre a vida humana. Qual é o Criador que não tem controle sobre a criatura, aquilo que ele criou? Né? Continuando, olha só. Rejeita-se o conceito de presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nem que heresia. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Quer dizer, Deus está lá no céu, na glória, aí Adão e Eva pecam. E agora, o que eu vou fazer? Como se Deus não conhecesse o que o homem ia fazer antes da queda. Quer ver isso? Abre aí, por favor, 1 Coríntios. Por isso que eu falei, vamos mexer um pouquinho na Bíblia. 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Temos que refutar essas doutrinas, irmãos, à luz da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar a terra, Deus criou o plano da salvação. Pela sua presciência, ele sabia que o homem ia cair. Deus não foi pego de surpresa. E agora o que eu vou fazer? Adão era pecado, o que eu vou fazer agora com a raça humana? Irmãos, Deus se antecipa a todas as coisas, porque Ele tem o conhecimento daquilo que vai acontecer lá na frente. Então, antes de acontecer, Ele já tinha criado o plano. Jesus, meu filho, eu vou criar o mundo, vou criar o homem vai cair e você, no tempo oportuno, vai descer para fazer o sacrifício para salvar a raça humana. Então, Deus conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Voltando aqui para a nossa revistinha. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afastando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele, né? Então, por que nós oramos? Porque nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. 3, ponto do segundo tópico. A teologia da demitolização. O que isso quer dizer? Tornar a Bíblia como mito, tá? Essa doutrina. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitolização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade. Então, eles colocaram a Bíblia como mito. Não está fundada na verdade, né? Essa doutrina. Continuando, e que se destina à transmissão, a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia muitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu, o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Por isso que existem igrejas que não acreditam em demônios, não acreditam em infernos, não acreditam em cura, e não acreditam em batismo do Espírito Santo, não acreditam no sobrenatural, porque creem nessas doutrinas progressistas, tá? São igrejas tradicionais, tá bom? Continuando, e até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é trivial se dela fossem estipados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Então,
Então a Bíblia é a verdade. A Bíblia fala lá, né, na lei de Moisés, que não devemos aceitar depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Devemos aceitar, o depoimento de 2 a 3 testemunhas. Jesus apareceu ressuscitado para mais de 500 pessoas, para mostrar que a sua ressurreição ela é incontestável. Não foram 2, não foram 3 pessoas que viram, mais de 500, sem contar os apóstolos, sem contar os discípulos, sem contar as mulheres. Então, irmãos, o que está na Bíblia, ela é incontestável. Ela é a verdade única e absoluta para a minha vida, né? E para você ver que Jesus ele é tão real e veio nessa terra, que não foram 2 e 3 pessoas que escreveram acerca da sua biografia. Foram 4 autores, escritores, que escreveram acerca da sua vida terrena. Marcos, Mateus, João e Lucas. Testemunhos de mais de 2 pessoas. 4 pessoas testemunharam a vida de Jesus na terra. Então, irmãos, a Bíblia ela é a verdade. Não tem como refutar a verdade bíblica. Amém, irmãos? Tá, isso até a arqueologia fala sobre isso, né? Para se considerar um relato histórico, né, verdadeiro, tem que ter, né, passado por várias testemunhas, relatando o mesmo procedimento, o mesmo acontecimento. Então, Jesus colocou 4 homens para escrever acerca dele, para ninguém ficar com dúvida que ele veio à Terra e que ele mudou a história antes e depois de Cristo. Amém, irmãos? Continuando aí, terceiro ponto agora e último, refutando o ensino progressista. Número 1, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus e validar o princípio de sola escritura, instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero adverte sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio foi um teólogo, né, que formulou a doutrina, né, da perda da salvação. Na época, Armínio foi um dos discípulos de Calvino. Calvino formou a doutrina da predestinação, né, que uma vez salvo para sempre, né, e aqueles que foram destinados para o inferno não podem ser destinados para o céu, o que for destinado para o céu não pode ser destinado para o inferno. Então, Armínio era um dos seguidores de Calvino, e ele larga Calvino e coloca a sua fé, coloca uma crença diferente. Se o homem não obedecer a palavra, ele perde a salvação. Aqui nós também cremos, se o homem não obedecer a palavra, também se perde a salvação. Então, esse era o Armínio, né? Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada, né? Quer dizer, a verdade bíblica perde a verdade quando ela for interpretada, né? Quando ela for reescrita, né? Então, nós não podemos reescrever a Bíblia, irmãos, senão ela perde a validade. Pastor, mas os copistas, nós não temos a cópia fiel da Bíblia, porque se perderam durante séculos. Deus preservou, irmãos. O que nós temos aqui é a cópia fiel do original. Claro que, com o passar do tempo, as cópias, né, vão sendo alteradas, mas Deus preservou a essência. Em 1947, né, 2 pastores, na caverna de Qumran, ali, próximo ao Mar Morto, estavam procurando 2 ovelhas que se desgarraram dele, do seu rebanho. Ele vai lançar uma pedra lá dentro da caverna e vai sentir o barulho de vaso, né, uma pedra tocando no vaso. Vasos, ele entra dentro das cavernas, tinha vasos. E ele abre aqueles vasos, dentro daqueles vasos tinham pergaminhos, que hoje são chamados pergaminhos do Mar Morto. E foram achadas ali cópias, Deuteronômio, Isaías, várias cópias. E essas cópias estão hoje no museu lá em Israel. E se você pegar aquelas cópias e comparar com a Bíblia que nós temos hoje, é a mesma cópia, é a mesma escrita. Não mudou, não alterou nada.
Deus preservou a sua palavra. Então, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, né? Ela é plenária, ela foi plenamente inspirada por Deus. E Deus veio preservando durante os séculos a sua palavra. Amém, irmãos? Não podemos reescrever a Bíblia em hipótese nenhuma. Continuando aqui, por favor. Quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras, né? Está lá em Apocalipse 22, 18. Aquele que acrescentar ou retirar será também, né, acrescentado flagelo na sua vida. Ponto 2 agora, do terceiro tópico, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em ensinar discípulos, né? Não é só pregar, mas é formar discípulos. O discípulo tem que pensar como mestre. Então, por isso que o Senhor falou, siga-me e faça discípulos. Eu tenho que fazer a pessoa pensar como eu penso. Isso é formar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos, né? Nós estamos fazendo aí, né, pela igreja, a faculdade, né, de pedagogia, e nunca se ouviu, né, nunca lemos, ontem fizemos prova, sexta fizemos prova, então minha cabeça está cheia, né, de informação, lemos várias apostilas, então nunca se falou tanto sobre, né, transformação, né, e transformação pelo ensino. Mas eu analisando, né, a gente analisando, você vê que é tudo humano, porque eles colocam muitas teorias, né, humanas. É Piaget, é Vygotsky, né? Homens humanos. E eles tiraram Deus do ensino, irmãos. Desde a idade, né? Após o Renascimento, entrou aí, né, o humanismo, tiraram Deus de centro, tiraram as doutrinas bíblicas do centro e colocaram somente filosofias humanas como centro. Então, toda a educação passa pelas filosofias. Você estuda filosofia, você estuda psicologia, você estuda história, você estuda sociologia, né? Você estuda Karl Marx, você estuda todos esses filósofos aí que não têm compromisso com Deus. E a gente é obrigado a passar isso para os alunos. Porque se você falar de Jesus, você pode ser processado e você pode, né, ser mandado embora. Então eles colocaram, né, o homem e tiraram Deus da educação. Teve uma questão, né, de sociologia, um tempo atrás, o professor lá perguntou, né, a educação hoje, qual é o teu ponto de vista? Eu coloquei lá, ó, Deus, o homem colocou como centro, tirou Deus da educação e coloquei. Escrevi umas linhas lá de 8 linhas a 10. Eu falei, agora eu levei 0. Pessoal... Não é que eu acertei, tirei 10 da prova, irmãos? Para a glória de Deus, né? Deus é 10. Né? E pela misericórdia, irmãos, eu até falei aqui na quinta-feira, né? Por isso que é importante você representar, né? Não somente você, mas representar a igreja que você faz parte, né? E lá na Souza Marques, onde a gente estuda, né, faz a faculdade, aqui na Cascadura, e a coordenadora marcou uma audiência com a banca do MEC, né? E escolheu eu, a Aline, a pastora Sheila e mais alguns alunos. Tínhamos que representar a faculdade perante o MEC. Falei, Jesus, dá graça. Porque se a gente passasse, né, eles gostassem da gente, tá, do que a gente ia falar, a faculdade passaria de 4 estrelas para 5 estrelas. A responsabilidade é grande, Jesus. Aí nós oramos, falei para a irmã do pastor Roberto, né, que é a coordenadora lá da faculdade, olha, vamos orar, a Aline também falou, vamos orar, que Deus vai nos dar vitória. Não, vamos orar, porque também era cristã, vamos orar e Deus vai dar vitória. E nós colocamos, irmão, chegou lá no dia da reunião, falamos, né, do investimento da igreja pela gente, por que nós estamos fazendo aquela faculdade, por causa que eu era um pastor, ali na diaconisa, a gente dava com jovens aqui na igreja há 15 anos, a gente trabalhava com jovens, a gente pensou que eles iam sair, ia levar 0. Irmãos, não é que a faculdade recebeu 5 estrelas para a glória de Deus? Né? Hoje a Souza Marques são 5 estrelas para a glória de Deus.
Depois ela mandou mensagem para a gente, a irmã do pastor Roberto, agradecendo a gente falou, não, a glória do Senhor, Deus é fiel. Então você tem que ser o que você é, irmãos. Né? O que você é aqui na igreja, na faculdade, no trabalho, qualquer instituição, você tem que ser o que você é. Você tem que honrar aquele nome que você carrega. Primeiro o nome de Jesus, né? E depois tem um nome, porque senão as pessoas, olha, daquela igreja, o ministério de porta, daquela igreja lá, ó. Então, você tem que honrar a igreja que você faz parte. E pela misericórdia, nós fomos selecionados, para a glória de Deus, por causa da nota, por causa do envolvimento, né? Por causa do nosso empenho, por causa da nossa dedicação. Então, a coordenadora observou isso tudo e falou com a gente. Seria muito bom a gente participar, porque a gente saberia falar com os representantes do MEC, a bancada do MEC, para a glória de Deus. Então, irmãos, você precisa, a gente precisa ser como Daniel na Babilônia, irmãos. Não se covardar, não se intimidar. Claro, falar com sabedoria, com graça, pedir a Deus graça e sabedoria, que nós representamos alguém muito importante aqui nessa terra. Primeiro, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Continuando aí, por favor. Diz assim, a incumbência, tanto da transformação de indivíduos, é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo, olha aí, é ensinar as doutrinas bíblicas, é nossa responsabilidade. Em vista disso, Paulo exorta a necessária, dedicação ao ensino. Tem que se esmerar, irmãos, tem que estudar. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Quantas vezes na sala de aula lá a gente vai e coloca a palavra, a gente fala com sabedoria para os professores, a gente coloca a doutrina, Não pode se omitir, irmãos. A gente tem que falar. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável, doutrinariamente bíblica. Amém? E o último aí, para nós encerrarmos, o último ponto e o terceiro tópico, enfatizando a santificação. O fortalecimento da doutrina bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego labachorabacantaramanaya. É mais fácil. Quem é? Agazion. É isso aí? Agazion. Agagiazon. 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 Labachorabacantaramanaya. Aleluia. Que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é traduzido do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. E a continuação da obra iniciada na regeneração. Por isso que eu falei que é um processo. Me santifico hoje, me santifico amanhã, porque é a alma que precisa ser libertada. Irmãos? Continuando, diz assim, e esse se estende até o dia da glorificação, quando o salvo recebe novidade de vida, e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Amém? Para nós encerrarmos, conclusão, as Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de descaracterização da fé, descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia. Não podemos ficar dormindo, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O mundo aí não quer saber, fala mesmo. A gente precisa também falar da palavra de Deus. Continuando. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais uma lição. Amém? Espero que os irmãos possam ter aprendido um pouquinho mais nesta manhã. Quero agradecer a Deus a oportunidade. Amém? Meu pastor querido. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé. Antes da gente orar, tem um aviso aqui da área social. Para o mês de novembro, os itens que estão precisando. Porque se trouxer os outros itens, o que acontece? Acumula e acaba feijão da bicho, essas coisas, né?